acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, estudos mostram que 38% da população brasileira pode apresentar varizes. Com o passar da idade, maiores são as chances delas aparecerem. 70% das pessoas acima dos 70 anos podem ter até uma doença. Para falar mais sobre isso, a gente recebe o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Fiquem sabendo que o aniversário está chegando, é isso? Amanhã. Oh, coisa boa! Tá no ENTA? Já, amanhã entra no ENTA. É a melhor idade, doutor, é a melhor idade. Vamos descobrir agora. Muitas felicidades, Obrigado. Viu? Mas amanhã a gente manda mensagem de novo. Você Obrigado. de casa aproveita para mandar também, viu, pro Isso. doutor? Doutor, quando a gente fala de varizes e vasos, que a gente sempre gosta de falar aqui no programa, qual que é a diferença de uma coisa para outra? Então, na verdade, as varizes, elas são definidas como veias alongadas, dilatadas e tortuosas, tá? Mas existem algumas escalas. Normalmente as pessoas encaram como varizes todos os vasinhos estranhos que aparecem aí na perna. Mas existem classificações diferentes, né? A maioria das pessoas sempre tem o que a gente chama de telangiectasias, que são aqueles vasinhos bem fininhos mesmo, tá? Aqueles bem fininhos, bem clarinhos, tá? Que a gente acaba tratando ele com a aplicação tradicional, que é a escleroterapia. Existem alguns vasos mais intermediários, tá? Em termos mais técnicos, menos de 1 milímetro são os vasinhos que são as telangiectasias. Entre 1 e 3 milímetros são vasinhos mais grossos, que às vezes se apresentam como mais verdes ou até mais altinhos levantando a pele, que são os vasos reticulares, as veias reticulares. Passou de 3 milímetros, levantou a pele, já é aquela coisa parecida com um dedo, já são as varizes, né? E cada uma tem uma forma de tratar, na verdade. Ah, são diferentes formas. São diferentes formas, tá? As telangiectasias e algumas reticulares são tratadas iguais. Outras reticulares já são diferentes, podem ser até mesmo cirúrgicas, né? E as varizes, hoje a gente já usa um tipo de tratamento que é a espuma densa, né? Que livra o paciente da cirurgia, mas pode ser a cirurgia propriamente dita. Tem uma gama de tratamentos hoje, né? Antigamente era só a aplicaçãozinha tradicional e a cirurgia. Hoje a gente já tem uma aplicação com líquido resfriado, que é a crioescleroterapia. Já tem a escleroterapia ampliada, porque aqueles vasinhos às vezes tem uma veia nutridora, que é uma veia mãe, né? Que vem por dentro e faz com que eles apareçam. Então você já trata eles pegando essa veia mãe, que chama escleroterapia ampliada. Tem o laser, tem a espuma e tem a cirurgia. Boa. A gente tem aqui umas fotos, eu pedi para a Carol colocar, para a gente mostrar para vocês certinho o que o doutor acabou de falar para a gente. Coloca pra gente aqui, Carol, que a gente vai mostrar os tipos de varizes. Aqui, doutor, o que a gente tá vendo? Então, aí, na verdade, nós temos uma telangiectasia, tá? E tem ali já uma veinha reticular, que são veinhas mais grossas, que já começam a levantar a pele, já começam a alimentar essas telangiectasias. Ela dá tipo, parece até um calombinho, né? Isso Você já aí. sente a pele levantadinha Já tem um mesmo, um relevo. Desse jeito, olha. Ali você tem os dois tipos de vaso. Os vasinhos bem fininhos, né? As telangiectasias e as veias reticulares, que já começam a levantar. Você vê que ela já está mais verdinha por baixo. Antigamente, as reticulares eram exclusivamente cirúrgicas. Hoje já não mais, tá? Hoje a gente já tem a espuma densa, porque normalmente, como ela é muito presa à pele, às vezes a gente ia tentar tirar na cirurgia e ela não saía toda. Então ela era fragmentada. Só que é o seguinte, você deixa um pedacinho de vaso, você vai fragmentar ele vai ficar ali dentro, ele vai colar as pontas. Mas tem sempre algum vaso vindo por baixo. Então colava e ela que era dilatada, ela voltava. Então tinha aquela coisa do eu operei e voltou. E voltou. Na verdade não voltou, é porque ficou lá presinho. Essas são telangiectasias e é interessante que as telangiectasias, além de ser vasos finos, elas podem dilatar somente um ponto e aparecer como pequenos pontos avermelhados, né? Que parece, às vezes, confundem com petecas, que são aqueles pontinhos do pessoal que dá quando tem dengue, né? Aqueles pontinhos vermelhos. Mas não, muitas vezes eles são varizes mesmo. E essa daqui, doutor, parece... Nossa, essa é uma paciente minha. Essa é bastante. É uma paciente minha, bem grande, bem grande. São varizes que você pega assim, com a mão, né? Elas já são bem dilatadas, são varizes de tão grandes que não tem como você fazer nenhum tratamento de aplicação de espuma, elas são varizes exclusivamente cirúrgicas. Cirúrgicas. Bem grandes. Que é o que a gente sempre teve medo, que as pessoas falam, mas dói, tem que ficar de repouso, tem que usar meia. Esse ainda é o esquema da cirurgia, doutor? Então, na verdade, ela não é uma cirurgia de grande
corte e de grande porte, né? Ela é minimamente invasiva, com pequenas incisões, às vezes 1, 2 pontinhos no máximo, às vezes nem pontinho, é só um furinho que dá para fazer a retirada. O pessoal às vezes tem medo da anestesia, que é normalmente a raquianestesia ou anestesia local, mas ela é dada de uma forma que o paciente não lembra, com alguns medicamentos que deixam ele meio acordado, porém dá uma certa amnésia, então não tem nenhuma dor a mais. O repouso é um repouso relativo, tá? 14, 15 dias ali, podendo andar em casa, não necessariamente ficar ali exclusivamente deitado, e é bem rapidinho, não, é mais pela inflamação, tá? Do que pela manipulação. Tá? Boa. Ali, tem outra também aqui, que ela falou. Isso, é a mesma paciente da outra foto, só que do outro lado da perna. Dá no joelho, Dá né, no joelho, dá no joelho. Qualquer parte do corpo a gente pode ter. Tem pessoas que têm no nariz, É isso que eu ia falar, aquela vermelhinha, ela parece com essas do rosto, quando a gente tem gente que é muito clarinho, dá até pra você ver, né? Sim. Às vezes elas são tratadas até com alguns ácidos que fazem com que elas fechem. É muito importante, antes da gente falar qualquer coisa sobre varizes, que é uma coisa que a gente se depara muito no consultório. As pessoas às vezes ligam e falam assim, eu quero marcar uma aplicação, né? E não é bem assim. Eu sei que eu preciso de aplicação, é igual a meia elástica, eu preciso de meia elástica. Não é bem assim, existem tipos de meia elástica, compressões diferentes. A aplicação não é marcar uma aplicação, você precisa, porque assim, existem vários tipos de líquido. Cada tipo de líquido, ele fica melhor com cada tipo de pele, senão pode manchar a pele. Então é preciso conhecer o paciente, os hábitos de vida, ver qual é o tipo de vaso, tentar às vezes descobrir a origem daquele vaso. É alteração hormonal? É porque o sangue é mais espesso? É histórico familiar, que é a principal causa de varizes, hereditariedade? E a partir dali você traçar como vai ser feita a aplicação. Né? E aí, às vezes, o paciente precisa de um medicamento para fazer um processo de desinflamar, senão vai jogar dinheiro fora. Né? Às vezes, aquele líquido que você utilizaria não vai bem com aquele tipo de pele, então você tem que ver se o paciente já tem mancha, tendência a mancha, né? Para a gente poder abordar e o paciente não chegar com um problema e sair com 2. E quem faz o diagnóstico, minha gente, é o médico, né? Sim. Então não tem como você também ligar no médico e falar o que você precisa, porque às vezes o doutor vai descobrir outras coisas ali e outras formas de se fazer tudo isso. A gente já tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá. Temos uma perguntinha para o doutor Ivone de Boituva, São Paulo. Gostaria de saber se é verdade ou mito, depois da cirurgia para retirada de varizes, elas voltam com o tempo. Obrigado pela pergunta, Ivone. Legal, a gente acabou de falar isso, né, Acabamos doutor? de falar, não, elas são retiradas mesmo. Não vai fazer falta? Existem milhões de vasos para substituí-lo. E ela já está doente. Então, ela já não está com a funcionalidade perfeita. Ela só vai te causar problema de dor, esteticamente, peso, cansaço. Pode virar uma flebite, que é a inflamação do vaso. Ele fica duro, dolorido, demora para reverter. Então, assim, elas não voltam. O que pode acontecer é ter uma tendência, ter um estilo de vida que favoreça, tá? E outras aparecerem. Né? Boa isso que o doutor falou, que ele já falou um pouquinho dos sintomas também. Doutor, vamos mostrar para as pessoas o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer, doutor? Então, na verdade... Doutor até tomou uma água. Será que eu tomo também? Toma. Vamos lá. Na verdade, a gente vai fazer aqui uma aplicação para as pessoas verem como é, porque existe ainda o pavor. Dói. Dói, exato. Como é, né? Tem que usar meia depois, pode usar salto, posso fazer exercício? Isso. Antigamente, fazia-se a aplicação e passava uma atadura elástica e ficava 4 horas com ela. Só que, assim, algumas pessoas ainda usam, alguns médicos, vai muito do médico, mas já descobriu que aquela compressão que é feita da aplicação tradicional não vai fazer diferença para sair mais rápido ou não, tá? Então, a gente coloca basicamente uma fita por cima para evitar o sangramento, né? E é bem indolor, é bem levinho, bem devagarinho, né? Boa. Então, vamos fazendo e perguntando para o doutor. Léo, já chegue mais perto, porque é nozes. Eu fiquei com medo também. Eu vou ficar aqui. Primeiro que é aniversário dele, ele ganhou de o quê de presente? Secar nossas varizes. Aí, ó. Quer que eu fique desse lado aqui, doutor? Eu vou começar com essa, que daí começa com essa perna, o doutor fica com essa e depois você já vem. Beleza. Porque são os dois amiguinhos, gente. Então a gente vai mostrar os tipos para vocês. Então vamos lá. Gostei aqui A gente tem aqui, eu trouxe 3 tipos, tem vários tipos de líquido, tem várias tampinhas diferentes. E aí, existem vários agentes, né? Tem o agente osmótico, que é aquele que desidrata a parede do vaso e ela vai secando. Ele dá menos risco de mancha, o efeito é um pouco mais demorado, porque não existe essa mágica que a gente vê na internet, do vídeo. Injetou, sumiu, não some mais. Não é assim. Ela vai voltar
com uma coloração diferente e ao longo das semanas, em torno de 3 semanas, é que ela realmente some. Que Depois de legal 3 a isso. 4 semanas não sumiu, é que tem que fazer a reaplicação. Existe o agente detergente, que eu também trouxe, ele é mais rápido, mas tem que fazer com um pouco mais de cuidado, porque senão pode manchar a pele, né? E existem outros agentes que são os químicos, tá? Boa. Vamos lá? Quer Deixa fazer eu desse só... lado aqui, doutor? Deixa eu só Você tá pegar, bem, acho que eu tenho que pegar o material. açúcar. Eu tô bem. Tá com medo? Fica que não, dar vai uma ficar tudo puxadinha. bem, Medo que viu? veio, né? É, eu tô com um pouco de Puxar um medo. pouquinho da Vou mesa pra deixar do confessar ladinho. que não tá fácil. Doutor, deita ou fica assim, sentado? E é muito equipamento aqui, muita agulha, gente. Isso. né? Então, inicialmente, eu sempre gosto de fazer isso, né? A gente tem... temos uma reguinha, né, para ver qual é o tamanho do vaso, mas como a gente já conhece o tipo de pele dela, tá tudo certo. Já Isso é um mostrei. fleboscópio, né? Ele é uma luz que a gente coloca sob a perna, no local onde tem o vaso. Ah lá, ó, eu não tava pra vendo gente ela tão saber verde assim, não. qual é o Aqui tipo do vaso. já dá pra ver, ó. Tá? Olha lá, então, gente. assim, Olha lá, Que gente. incrível. ficou ótimo, né? Achei que não fosse ótimo, achei que não ia aparecer. aparecer. Bom, Biane. Ficou muito bom, tá? Então aqui ele Tira, é um doutor, vasinho... pra gente ver, ó. Aqui vocês estão vendo alguma coisa? Não aparece, pra gente que tá aqui de perto, aparece mais verdinho, tá? Bem Só que- veiuda. Pode mesmo. colocar de novo, Isso, doutor. e aí a gente vai lá e Olha. coloca sobre o vaso. Olha, Olha lá. isso. E aí ele já aparece. Então ele não é tão fininho, mas também não é tão Não é espesso. desesperador, E Não aí tem a gente ainda consegue... protuberância. Exatamente, deixa eu colocar aqui do lado. Aqui é uma Tá. pinta, tá, doutor? Pode deixar. Eu trouxe até um agente... Dá pra sumir já. Eu trouxe até um anestésico. Tem médicos que não gostam, mas eu acabo utilizando em alguns pacientes que têm um pouco mais de medo, enfim. Você é do bem, né, doutor? Você é do bem, você não liga, cara. Existem alguns artifícios, hoje a gente depois pode trazer aqui, né? Que é uma anestesia. Na verdade, é um dispositivo com um balão de óxido nítrico, bota no nariz e você vai respirando aquilo, você vai relaxando. Você fica consciente, porém você não sente dor, a gente vai conversando, né? É o tipo de aparelho que a gente descobre no consultório. O paciente gosta muito, né? Porque tem gente que é mais sensível à Sim, dor, você não sente né? nada, você fica bem relaxado mesmo. E a gente depois descobre que a gente queria um aparelho desse em casa, para dormir. Pra dormir. Posso escolher a agulha pra ela, não? Não. Então, você Sim. pode... Melhor não, né? Tem ver. O doutor, você pode escolher a cor. Ah, é bonitinho. Não, essa. olha, é melhor não Não, escolher a cor. Não. Deixa eu colocar aqui, rapidinho. E aí a gente vai olhando e vai fazendo em cada uma, né, doutor? É isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente, antes, nós estamos no tempo de TV, a gente às vezes marca o vaso ou marca a área que a gente vai legal. mexer. Algumas vezes a gente pode marcar o vaso, tá? Tá. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, louco, meu brincadeira aí. A gente faz uma, depois eu levo, depois é a vez dele, quero só ver. Deixa eu colocar um pouquinho Vai de dar tempo, anestésico aqui pra você. Não vai não. dar tempo. Vai, a gente pediu um tempo pra Carol. Eu fiquei sabendo que me deram um tempinho a mais ali. É, a gente deu, doutor. Só pegar aqui, não é essa agulha, tá? Pode ficar tranquila. Não tem problema, doutor. Falou que tá sarando, que a gente vai ficar bom, que vai ficar bonito. Não tenho medo. É, né? Eu também só não tenho medo de agulha, não. Eu não tenho. Tem gente que tem pânico de agulha, e é isso que o doutor falou, né? E aí é bom ter esse O aparelhinho seu- aí que relaxa. Como é um vasinho um pouco mais espesso, eu vou usar um agente detergente. Tá. Que é esse que tem uma ação um pouco mais rápida. Ele é um líquido um pouquinho mais fino, tá? Mas como a gente já conhece o tipo de pele, tá tudo, né, sob controle, nós vamos... Não vai ter risco de mancha, pode ficar tranquilo. Se tiver, vai você ter manda me risco de buscar no... morte. Se tiver, você pode mandar me buscar lá no Rio. Você pensou, não vai ter risco de morte. Mancha. Ufa, ainda bem. Ai, que bom, doutor. Tá vendo? Mas Vem é pra muito cá. legal, porque minha mãe tinha bastante, ela fez Principal cirurgia, causa, sofreu né? muito. E a gente fala que é meio Passar um genético álcool. também, né, doutor? Sim, a principal causa é a genética, né? Vamos lá. É muito tranquilo, gente. Calma. Aquelas nem Calma aí, foi, Biane. né? Não Já pôs nada. é. Ainda não? Foi ótimo, foi ótimo, Alquinho. Deixa eu ver aqui. O Léo é aqueles amiguinhos que ficam em cima. eu gosto Gosto de de olhar. geral. Perfeito. Tá dando pra pegar lá? Ih, doutor, peraí. Pode? Pode. Daqui pra lá ela já sumiu. Ficou um pontinho aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Nossa, não dói nada. Dói não, Ana. Suavinho? Que bom. Mas a Abby é mais corajosa do que eu, viu, doutor? Imagina bem que esse mais. monte de tatuagem aí, gente. Bem mais Eu acabei de corajosa. falar pra ele isso na hora que eu cheguei. Ó.
pontinho. Sai um pouquinho do sangue, mas a gente contém aqui. Nossa, não sente nada. É só isso? Só isso. Olha, E ela já some e na até hora ela externamente. já some. Internamente, como ela está inflamada, a gente pode colocar ela ainda tá lá, Ela mas ainda vê que tá só tem aqui. alguns pontinhos dela que estão mais inchadinhos, mas que já vai sumir daqui a pouco. Que incrível, doutor. Beleza. E aí, a gente tem que passar alguma coisa, não? Cuidar em pé, salto? Algumas vezes. Então, o salto, normalmente, eu oriento, que é o mínimo de 1 dedo, máximo de 3 dedos de salto para o dia a dia. Que é importante para a circulação, importante para a coluna também, tá? Verdade. Mas assim, não precisa, deixa eu só colocar aqui, precisa tomar nenhum cuidado. O pessoal fala assim para mim, o que eu não posso fazer depois? Aí é uma questão de cada médico. A única coisa que eu não deixo é treinar a perna. Tá, e quanto Nas tempo? primeiras 24 horas. 24 horas. Tá prontinho, já foi. Obrigada, Fran. Amanhã vamos treinar só braço. Ai, que beleza. Agora, Viu, Fran? Leonardo. Eu Quero vou só até ver, separar quero umas só ver. A umas minha é coisinhas diferente, aqui. né, o doutor O Davi? do Léo é diferente. Eu vou fazer vamos desse lá. lado aqui que dá pra ver melhor, ó. Deixa eu separar aqui, que eu vou jogar fora depois. A gente não... Tem até uma Olha fotinho, aqui. se quiser, já pode mostrar aí pra gente. Essa Aí, é a do olha lá. Léo. A hora que eu olhei, falei, aquela ali parece É a a do do Léo. Léo. Deixa eu ver do outro lado aqui, ó. Vamos lá. Mostra pra mim. Isso, ela já é... Ela já é Um maiorzinho. pouquinho mais roxinha. Deixa eu só E já pegar o tem um material. volumezinho, né, doutor? Já tem um volume. Ela tem mesmo, você sente que ela tem Deixa eu dar uma olhadinha uma aqui. elevação Tem, aqui já. Tem, sim. É. Ela já tem Olha, dá pra ver pouco bem mais mesmo, ó. Por dentro, tá? Olha aqui. Olha. É, E ela vai... cozinheiro. E ela vai, né, doutor? Porque a gente Sim, olha ali, ela dá uma você descida vê aqui só também. o comecinho, mas o Isso, doutor vai ela vai vendo, ela vai descendo. descendo. Ela vai descendo. Mas tá bom, só aqui tá bom. Só esse pedacinho aqui tá bom. Só esse pedacinho, tá bom. Tá bom esse aí. Esse aqui Vamos lá. já tá legal já, viu? Não dói nada, você nem Dói Então, muito. sente. pessoal, olha, o pessoal que trabalha com cozinha, tem realmente... Tem muito, né, doutor? Ficar em pé muito tempo. Chefe de cozinha, merendeira, Merendeira. né? O pessoal que trabalha em loja, né? Vou usar. Não, tem muitos pontos, assim, vários, por causa disso. E os sintomas são esses, né, doutor? Dói a perna, fica pesada. Peso, cansaço, queimação, pode dar uma ardência no local, tá? O local dá uma pequena ardência. O problema maior é a flebite. A flebite é o processo inflamatório da parede do vaso, né? E aí ele fica bem dolorido, demora alguns meses para poder reverter, né? Coça também, doutor? Oi? Um pouquinho? Coça? Pode Às coçar. vezes coça também um pouquinho. Vamos lá. Boa. Ai, vamos nessa. Vamos nessa, Sem medo de chefe. ser feliz. Tudo pelo Santa Receita, gente. Não é? Isso. Tudo pelo Santa Receita, E Bianca. é legal a gente mostrar, porque as pessoas falam assim, mas deve dar uma queimadinha. Nem a queimadinha eu senti. Então, não É sei. legal falar Veja, que a gente, nosso corpinho não é perfeito, não é verdade, não? Não, não é mesmo, de longe, hein, gente. O Guilherme tá com uma caixinha de lenço pro Léo. Vou chorar? Se o Léo Não vou não, chorar. cara. Lembrar que isso? o pessoal de casa não Vem cá. sabe, mas da última vez que a gente esteve aqui é que a gente pensou nisso. A Biane rapidinho topou. O Léo, topei. ele topou, mas ele topou assim. Eu topei hoje. Eu topei hoje. Que me obrigaram. Aqui, já só não Olha que legal, gente. Tá vendo como é fininho? Aqui, ó. É muito fininho. E eu não tô sentindo queimar. Você sentiu queimar, Léo? Não, Não sente queimar. nem um pouco. É Nossa, bem muito tranquilo. levinho, é Muito bem tranquilo, fininho. Porque Eu minha mãe achei fez muito. também. A Ela, minha mãe ela falava sofreu. que queimava. Não sei se A gente tem uma aqui, a gente podia mudou, né? aproveitar e fazer isso aqui de Aproveita, baixo. pode né? aproveitar, Acho doutor. legal. Aproveita. Eu tô vendo umas outras grandes ali, vou fazer. Quer ver nas outras Aproveitar. pernas? Oi? Vamos nessa. Deixa eu só pôr um algodãozinho aqui pra Nossa, não dói não nada. assustar Não o pessoal de não casa. Tranquilo, queima muito nada. tranquilo, É gente. tranquilo. Tranquilo. Tem? Vou fazer essa perguntinha enquanto o doutor vai fazendo aqui. Pode então. fazer. Perguntinha. Boa tarde. Quem já teve trombose pode fazer? E aí, doutor, escleroterapia? Pode fazer, doutor? Quem já teve trombose, É. se for uma trombose recente, não é recomendado, tá? Dependendo do vaso. Mas, assim, ela não é uma contraindicação, tá? Porque a trombose, normalmente a que a gente fica mais atento é a trombose venosa profunda, dos vasos profundos. Essa aqui é de vaso superficial, então é bem mais É tranquilo, mais tá? tranquilo. Então depende do tempo que você teve. Porque é o que a gente tá falando é isso, começa estético, né? E aí depois a gente já começa a sentir dor, tem uns sintomas aí, tá na hora de tirar para que você melhore a sua qualidade de vida e isso pode virar, se não cuidar, uma trombose, né, doutor? Nossa, essa Isso. tá carnuda, hein? Essa tá carnuda. Ô, doutor, disso aqui, para aquela foto que a gente viu lá,
Quanto tempo? Quanto tempo isso? O que precisa acontecer para virar um caso grave daquele, por exemplo? Então, na verdade, pelo calibre desse vaso, ele não chega àquele calibre, tá? São vasos que naturalmente já são vasos superficiais, porém são vasos mais espessos. Mas assim, depende muito. Se você trabalha todo dia em pé, pegando peso, com hábito de vida de não elevar as pernas, má alimentação, sangue mais espesso, vai ser rápido, muito rápido, tá? Assim, em 6 meses você já pode ter uma evolução do quadro, tá? Mas normalmente ele é bem lento. E vai bem no vasinho. Vai bem no vasinho. Olha pra vocês verem, Não vai gente. nada, gente. E dá pra ver bem. Ó, você tá vendo que ele tá ficando vermelho? Que legal, Tá doutor. correndo na... Exato. Então, ele não vai... É aquela coisa que eu falei da mágica. Não tem a mágica do caramba, já sumiu, né? Ele vai deixar de ser roxo, ó, ele vai sumindo e vai ficando vermelho. Sim. E ele vai ficar vermelho, que é um processo inflamatório que está sendo causado, tá? Depois, ele vai, ao longo das semanas, voltando, né, ao normal, no sentido de não aparecer mais as varizes, não aparecer mais os vasos. Demais. Então, assim, passaram 3 semanas, não sumiu, aí sim, você volta lá no médico que está fazendo, doutor, porque tem vasos que são resistentes. Pessoas que fazem uso de hormônio, corticoide, ele acaba sendo um pouco mais resistente. Boa. Pessoas que trabalham muito tempo em pé. Em pé. Doutor, olha, foi Eu adorei. demais, gente. Adorei. A gente Caramba, queria aí. mostrar para vocês, porque o doutor sempre fala que existe a tecnologia, que tem muitos procedimentos que podem ser feitos hoje, e a gente sabe que, como a gente falou das nossas mães, dos exemplos que a gente teve em casa, que doeu muito, mamãe ficou de repouso, ardia a perna. Gente, muito tranquilo. Então não deixe virar, né? Sim. Bons hábitos sempre. Na verdade, eu trouxe até uma espuma para fazer no olho, mas a gente deixa para próxima. Boa. Pode trazer tudo, doutor, Gostei. todas as vezes que a gente vai mostrando para vocês de casa. Você de casa, aproveita, entra em contato com o doutor, viu? @doutordr.rodrigogugel. Doutor, muito obrigada. Eu que Você arrasou agradeço. com a nossa cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Coisa linda, obrigada, viu? Valeu, doutor. Que bom que você nos deu esse presente de Não é? aniversário, né? Que gostoso. À disposição. aniversário É Ele dele e a presente gente foi ganhou o nosso. presente. Tá Não ligado, esquece, viu? amanhã é Obrigado. aniversário do doutor, manda mensagem pra ele. Obrigado. Não é? Gostei. Pode, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo certo, controle. Tudo bem.